Olá, pessoal! Estamos nós aqui para mais um IGTV. Já perdi as contas de quantos nós fizemos. E hoje nós vamos falar de um momento que eu considero também muito importante na minha vida, na minha carreira. Nós vamos falar de história de amor. Mas eu também, quando tinha pesadelo, eu ficava assim o dia inteiro, arrasada. Aí a mãe de uma amiga minha, a mãe da Rita, Joyce, ela me ensinou a fazer 3 vezes o Padre Nosso, que aí sim a gente acorda. Menina, não é que funciona? História de Amor foi uma novela que foi ao ar em 95, no horário das 6. Eu fiz a personagem Soninha. O velho gosta dele como gosta de qualquer outra pessoa. A dona Silvana é que exagera. E ele fica irritado. Agora que a mulher viajou, o velho não larga do pé dele. Fábio, vamos embora? Tô indo. Bom, tá aí, adoraria ir pra Teresópolis também. Acontece que eu tenho compromisso domingo cedo. Engraçado, minha mãe é que diz que hoje em dia tem teste até pra faxineira. Teve uma lá em casa que ela quase acabou com a prataria de tanto passar aquela esponja de aço. A mulher era louca. Minha mãe, quando soube que ela teve um ataque, mandou ela embora na mesma hora. E por que eu digo que essa novela teve uma importância na minha vida? Vamos lá. Porque, assim, quem não assistiu, os outros deveria assistir, mas eu vou lembrar um pouquinho. Em 92, eu entrei pra faculdade e eu fazia 2 faculdades nessa época. Eu fazia Direito de manhã e eu fazia Comunicação à noite. Aí, vamos lá, eu recebi de um monte de gente, mas você já queria ser atriz, você então pensou em desistir da carreira, por que você fez as 2 faculdades? Gente, a nossa profissão é muito difícil, é muito instável, não existe uma regra, sabe? Eu acho que talvez essa seja a parte, assim, mais difícil de definir o que faz uma pessoa ter estabilidade ou dar certo, ou fazer sucesso, sei lá o que é sucesso hoje em dia na carreira. Tá tudo muito subjetivo, eu tô muito filosófica, muito cabeça hoje. O que faz uma outra não dar certo, sabe? Eu conheço tanta gente talentosíssima que não decolou, que não conseguiu continuar na carreira e viver dessa carreira, né? Se sustentar dessa carreira. E eu conheço tantos outros que talvez não tão talentosos, mas que deram certo. Então, assim, é muito difícil você definir aí qual é o peso, qual é a medida, o que faz a diferença. Eu considero a nossa carreira muito difícil. E a minha trajetória inteira foi muito difícil, muito lenta. Eu tenho essa consciência. Eu acho que eu nunca tive um deslumbramento, acho que eu nunca tive nenhum daqueles sintomas de quem começa e logo acontece, porque é difícil controlar isso no nosso meio. É muito ego, é muita gente bajulando você, é um monte de gente te admirando ali, acarinhando, às vezes erradamente. Então, existe a tendência de se encantar, de perder um pouco o chão. Eu acho que eu nunca, de fato, tive esse momento, porque foi tudo muito suado na minha vida, na minha trajetória, na minha carreira. E eu tinha começado muito novinha. Eu tinha esse sonho de ser atriz e nunca deixei de ter, mas eu tinha consciência do quanto era difícil. Eu via pessoas desistindo no meio do caminho, eu via gente que parecia que ia acontecer e no entanto não ia. Então eu resolvi, por minha conta e apoio sempre, eu falo dos meus pais, da minha família, eu resolvi ter um plano B, e o plano B era ter uma faculdade que pudesse me sustentar e eu iria correr em paralelo e não ia abrir mão da minha profissão. Aí, Flávia, você é louca, você foi fazer logo 2. Seguinte, eu tinha certeza que eu ia seguir a comunicação, estaria mais próxima, né, do métier de alguma forma. Então eu prestei faculdade de comunicação para quase todas. Eu deixei para fazer direito em 2 porque meu pai me aconselhou, porque eu gostava muito de ler, gosto de ler sobre política, e aí eu resolvi fazer direito também. Como a faculdade que eu queria de comunicação só tinha à noite, eu fazia comunicação à noite na UERJ e direito eu fazia de manhã. Então foram 5 anos de faculdade bem puxados assim pra mim. Então em 92 eu fiz o vestibular, eu passei para as 2 faculdades e comecei a exercer as 2. Durante a faculdade eu
fiz 4 novelas. As últimas que a gente falou no último IGTV, Mico Preto, Pátria Minha e Sonho Meu, não foram papéis tão de peso, tão importantes. Foram participações. Eu não tive um desenrolar, assim, na trama inteira. Mico Preto eu até tive, mas o papel não cresceu, não disse a que veio. E aí, esta novela, História de Amor, no ano de 95, veio quase como uma primeira sacudida, assim, de tipo, ô Flávia, você tá nas 2 faculdades, tá fazendo também novela, chegou a hora de você se decidir um pouco, gata. Então, eu tive que optar já ali por uma só faculdade. E por quê, vocês vão dizer? Porque eu comecei a gravar mais do que o normal. Bom, né? Tava muito feliz. Gente, a Soninha era a melhor amiga da protagonista. Eu ainda não tinha nem sobrenome, nem uma família pra ter casa, porque isso é um próximo passo que, tipo, muda a vida. Quando você pega o roteiro e você vê que você tem casa, que você tem sobrenome, opa, você é importante ali na parada. Mas ainda não era o caso, mas eu vivia na casa da Carlinha Marins, do personagem dela, que era a melhor amiga. Então, foi uma novela que, pra mim, passou a ter um peso de gravação muito grande. Curioso, porque a gente gravava muito num clube ali na Lagoa, que era um clube onde a gente tinha que gravar toda segunda-feira. Cara, a gente não achei uma cena, a gente, nesse clube, mas a gente gravava toda segunda nesse clube, porque é o dia que o clube tá fechado. E nesse ano, no ano de 95, que era o 3º ano na faculdade, eu tinha uma matéria que era só às segundas-feiras. Era uma matéria muito importante ligada a direito constitucional. E eu tava começando a ter probleminha de falta, porque só tinha na segunda-feira e toda segunda eu tava faltando pra gravar nesse clube, que era um frio nessa piscina. Toda segunda-feira eu tava faltando pra gravar nesse clube. Aí eu falei, cara, então eu vou repor a aula, né? Mas pra eu repor a aula só tinha no turno da noite e à noite eu tava fazendo comunicação. Aí entrou um dilema meu, onde eu falei, e aí? Eu vou seguir o quê, afinal? E eu botei na balança e percebi que eu tava muito mais envolvida com direito do que com a comunicação. E dentro do direito eu tinha descoberto um nicho que ainda era novo, que era direito autoral, que de alguma forma eu ia estar próxima do nosso meio. Então eu resolvi naquele momento que eu ia seguir para encerrar a faculdade de direito enquanto eu conciliava com as gravações. E aí eu tive que parar a faculdade à noite, que era muito ruim também, era muito perrengue, era lá na UERJ, a linha 2 do metrô tinha acabado de inaugurar, era horrível, era meio escura, era super barulhenta, me dava um certo medinho eu ia estudar de noite comunicação lá na UERJ, indo de condução, assim, porque eu não tinha carro ainda, e também teria medo de ir de carro pra sair de noite lá daquele estacionamento da UERJ. Então foi um ano onde eu já tive que dar uma primeira decidida na vida e eu parei a comunicação pra seguir só o direito. E de noite eu compensava as aulas desse professor pra eu não ter problema e repetir o ano por causa disso. Esta novela era uma novela do Maneco, do Manuel Carlos. Gente, eu sou tão de época que é uma novela do Maneco no horário das 6. Olha isso. Era uma novela onde eu tive a oportunidade de fazer uma personagem que também dava uma fugida do trivial. E a Soninha era divertida, engraçada. Era uma personagem que sempre chegava pra contar alguma história, algum babado. Ela falava tudo muito rápido, atropelado, tinha gírias. Tava revendo as cenas. É muito bom isso, gente. As expressões. Aí tinha lá, era o cão chupando manga com orégano. Eu falo, que eu acho que era eu que colocava nessas situações, porque eu brinco até hoje, que eu falo querida. Ai, umas coisas que eu tava assistindo, assim, que é muito engraçado, que você vê que era daquele momento. Ó, tá vendo? Falando nisso, quando é que você vai se coçar, hein, querido? Eu? É, ora, não se faça de desentendido, Fábio. Nosso namoro daqui a pouco vai fazer bodas de prata. Você quer, hein? Não deu pra sacar ainda, não, é? Uma definição, né, querido? Senão eu vou procurar minha turma, porque lá tem gente muito mais decidida do que o senhor. E essa personagem atravessou a novela inteira. Essa personagem começou a me dar alguma visibilidade. As pessoas estavam me reconhecendo por causa dessa novela. A gente gravava muito, né, ali no Leblon, era um inferno. Eu achei cena aí com Lília Cabral, querida. Tudo bem? Oi.
nós já nos conhecemos? É claro, Sheila. Eu sou amiga da Joyce, da Helena. Já estivemos juntas e tudo. E olha, hoje eu te vi lá na igreja. Ah, claro, me lembro. Olha, eu gostei de alguns modelos. Será que eu posso experimentar? Claro. Eu gostei desse. Esse aqui também pode ser. Esse aqui, tá? Por favor. Tá, claro. Eu vou só conferir se tem o seu tamanho. E olha, nem preciso dizer que eu sei só de olho. A gente vai estar na novela agora juntas e... Nossa, eu sou tão ruim, gente, de memória, que eu não lembrava que eu já tinha contracenado com Lília nessa novela. Carlinha Marins, né? O que foi? Raiva, Manu, mas ele nem te viu. Ai, meu Deus do céu, se ele chegar perto, eu nem sei o que eu vou fazer. Mas o que é, meu Deus? Isso aqui é um lugar público. Droga, estragou a minha noite. Como tu é paranoica. O Rio de Janeiro é uma vila, uma aldeiazinha. A gente dá de cara todos os dias, o ano todo, com as mesmas pessoas. O que passou, passou. E fim de papo, querida. Cláudio Lins, Maria Ribeiro, que também foi minha companheira de tablado. Estudamos juntas teatro. Tá aí nessa novela, as duas novinhas. Muita sorte hoje, gente. Foi meu primeiro dia, né, lá na loja. Aí entrou uma mulher assim com uma cara de nojo, sabe? O cão chupando manga com areia e sal. Pois é. Não, e detalhe, era a minha primeira cliente. Falei, putz, cara, que falta de sorte, né? Primeiro dia. Mas tudo bem, aí fui mostrando as coisas que ela queria e tal. Fui dando uma piruada aqui, outra ali. Cara, a mulher se amarrou. Ela foi abrindo um sorriso, foi comprando, e eu sorrindo do outro lado. No final das contas, ela comprou quase 5 mil reais. Cara, e ali no cartão, na bucha, não pediu nem pra parcelar. Comissão gordinha, hein? É muita sorte, Soninha. Sabe que eu acho que eu tô preferindo trabalhar numa loja do que aqui? Ah, que isso, Vandinha? Aqui é legal pra caramba. Ah, legal. Não acredito. Ai, Caio, a gente tá na hora do almoço e a loja tá vazia. É isso mesmo, e daqui a pouco eu vou sair com a Paula. Foi meu primeiro dia de trabalho na loja, cara, e eu já tive maior sorte. Cristine Fernandes, o que mais que eu vi? Ângelo. É muito bom também você ver que era pessoal que tava estudando lá atrás, que tava iniciando. Tô falando de novo porque vieram me perguntar muito. É muito difícil a nossa profissão e nem todo mundo continua e são poucos os que se mantêm. São muitos obstáculos, são muitas questões envolvidas para dar tudo certo. Eu hoje, olhando para trás, é muito gratificante. Eu tenho muito orgulho de ver assim a vida, a história, a trajetória que eu fui construindo, vendo as pessoas também ao redor, aí quem já era muito importante, quem já tinha um peso, já tinha um reconhecimento pelo seu trabalho e quem também estava começando e batalhando, que nem eu. Então, é bom quando a gente volta e vê as cenas e fala, poxa, valeu cada pedacinho disso aqui, valeu cada manhã que a gente gravava cedinho. Eu lembro eu levando 1000 matérias para estudar nos intervalos e depois compensando aula à noite. Magrinha que eu tava porque eu não conseguia tempo mais para malhar nessa época, nesse ano. Então era fechar a boca e fazer nada para conseguir conciliar a faculdade com uma novela como essa, como foi. E a Soninha trouxe essa nova perspectiva, assim, pra mim. Um sonho que já estava ficando um pouco distante, ele voltou a se reaproximar e me deu aquele gostinho que eu falei, cara, eu não posso ficar longe de atuar porque definitivamente é o que eu amo. Qualquer que fosse o meu caminho, eu não iria desistir da atuação. Que isso fique bem claro, tá? Eu jamais pensei em desistir. Era só uma forma de me sustentar com uma profissão se a minha não decolasse, não desse certo. Mas a história de amor trouxe esse gostinho pra mim de novo. Foi muito bom. O Manuel, com toda a sua sensibilidade, né? Nessa novela, ele abordou a gravidez precoce, que era o caso da personagem da Carlinha Marins, com todo o conflito de quem é o pai, se assume ou não, se apaixona pelo outro, vai assumir uma criança ou não. Um assunto, poxa, a gente tá falando de 95 que ele abordou e aquela delicadeza que ele tem de falar de relações, né? Então essa novela abordava
abordava muito relação de mãe e filha, de uma mãe separada, que era muito intensa e muito presente na vida da filha, e uma filha que começava a criar asas e ir pro mundo e bater de frente com essa mãe. Bater de frente ou não, ou querer o seu espaço, enfim, algo que a gente até hoje vive, a gente sabe, a gente sente. Tô eu aí com uma filhota adolescente de 18, começando a ganhar o mundo e faz parte. A gente ser substituído pelos amigos, pelos namorados, né? O Manuel o Maneco tratava muito bem essa relação. Ah, nossa, essa novela, gente, quando essa novela acabou, eu recebi, vocês sabem o que é fax? Vamos lá, Momento Flávia também é cultura. Fax, minha gente. Era aquele aparelhinho que tinha ou só o fax, ou era telefone com secretária eletrônica e fax. E a gente recebia mensagem escrita, tipo uma cartinha assim da pessoa, era um antigo e-mail, digamos assim. Então era o fax. Quando essa novela acabou, eu recebi um fax do Maneco, muito fofo, elogiando a minha Soninha. Olha, Manel Carlos, isso foi muito importante pra mim. Eu tive uma manifestação de um autor falando do meu trabalho. Acho que isso tinha sido a primeira vez que aconteceu. Também mexeu muito comigo. Muito comigo. De tipo, eu quero essa profissão, vamos lá. E vamos deixar aqui de momento final aí a nossa surpresinha, a nossa cereja do bolo, que foi muito bom, que eu já tinha recebido um meme espetacular. Esse meme é tipo incrível, assim, porque a personagem é da Regina Duarte, maravilhosa. A Regina tava tentando uma dieta e eu era aquela amiga que falava as coisas erradas, na hora errada, mas amiga, tava lá, do lado, muito fofo, maravilhosa, que a personagem dela vinha tentando emagrecer, se segurar, passar por aquelas negações de livre-me da batata, coxinha, aquelas coisas, né, gente, que hoje a gente vê em festa de criança, aquela alegria quando a gente vai convidado para festa de criança, porque a gente sabe que a gente vai encontrar aquela batatinha frita, vai encontrar aquela coxinha, que já é uma raridade hoje em dia ter nas festas e nos encontros. E eu confesso que eu ainda amo. Me faz muita falta, né? A gente era feliz e não sabia, porque a gente não tinha essa consciência que se tem hoje de que isso tudo faz tanto mal assim, gente. Por isso, coma moderadamente, entendeu? Não precisa cair de boca na coxinha, mas pratique levemente a coxinha. Risoles, nunca mais eu comi. Empadinha. Meu Deus do céu. Enfim, Flávia, tem um meme que a gente vai deixar aí pra acabar o dia de hoje, que é maravilhoso e é tipo, quem nunca passou por isso? Oi, tia Helena. Tudo bem? Tudo ótimo, Soninha. Maravilhoso. Quer salgadinhos? Não, obrigada. Eu tô de regime. Ah, meu Deus. Então fica aqui história de amor com a minha personagem Soninha, que foi a primeira personagem que atravessou uma novela, que teve uma história, um enredo com início, meio e fim, e eu tive muito orgulho de fazer, que me fez já decidir por algum caminho, que foi quando eu deixei a faculdade de comunicação e fiquei só com a de direito, e foi uma novela que balançou muito comigo, com o Manuel Carlos, autor, elogiando no fim o brilho que eu dei pra minha personagem Soninha, e que eu senti de novo um gostinho de quero mais, de como me faz bem essa profissão. Amo, não me canso de dizer amo, obrigada, meu Deus, por eu fazer o que eu faço, por eu ter conseguido seguir com a minha profissão e ser tão feliz e realizada. E obrigada a vocês a mais uma vez de estarem acompanhando para saber um pouquinho mais sobre a minha vida e a minha história. E no próximo, gente, nós vamos falar sobre a Indomada. Ai, que demais, que tá aí no Viva. Vai ter muito material pra gente falar, vai ser um IGTV de tipo 1h30, uma coisa simples, sintetizada, porque nós temos muito pra falar sobre essa novela. Dorothy aí, então, foi um divisor de águas na minha vida. Vocês vão saber por que no próximo, tá bom? Beijo carinhoso, obrigada por estar aqui.